amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O Despertar com a Sétima Arte. E hoje a minha convidada é a querida Flávia Peixoto, que é especialista, Teta Healer e especialista em constelação familiar. Ela é consteladora e veio aqui conversar com a gente sobre a série Uma Nova Mulher, Another Self, que está no streaming na Netflix. Tudo bom, Flávia? Seja muito bem-vindo novamente. Oi, Tati, tudo bem? Boa tarde. Estou muito feliz com esse convite. Mais uma vez aqui com você. Vamos juntas, né, nessa análise aí, Sim. despertar com essas consciências, né, que estão tão ávidas por evolução, né? Vamos juntas. É Sim, muito isso. obrigada por você Estou ter muito aceito o feliz. convite. E aproveito para já avisar que quem quiser saber um pouquinho mais do que é constelação familiar, antes de conhecer a série, eu vou botar o link aqui, tá? Da descrição da live que a Flávia Peixoto fez aqui pra gente na Semana do Despertar, que aliás foi a primeira live da Semana do Despertar. A Flávia me ajudou ali no comecinho do. Eu ainda estava muito nervosa com o YouTube, né, Flávia? A Flávia me deu uma Uhum. ajudona aqui. E foi uma conversa muito interessante, onde ela pôde se aprofundar sobre a constelação familiar. O objetivo da série Despertar com a Sétima Arte é a gente fazer links entre as terapias holísticas, entre vida alienígena, enfim, temas diversos, Matrix, evolução consciencial, com filmes, com séries, né, que estão aí disponíveis para a gente assistir. Então, é claro que vão rolar spoilers, não tem como, tá, galera? Mas o objetivo é justamente convidar vocês a essa reflexão. E aí, essa série, Uma Nova Mulher, ela já está na segunda temporada. A primeira temporada foi lançada em 2022, a segunda temporada agora em 2024. O título original é Another Self. É uma série turca, o que eu achei muito interessante. A gente sair um pouquinho daquele circuito, né, de Hollywood. E aí conta a história de três amigas, eu não vou acertar a pronúncia de uma delas. É Ada, Leila e Sevik. Sevig. É Sevik. Sevig. É muito difícil falar o nome dela. Então, são três amigas que se conheceram na faculdade, né? E que a partir daí viraram irmãs siamesas, coladas para tudo. E elas estão passando por um momento muito delicado na vida delas, quando uma delas descobre um câncer, e elas partem então numa missão, né, para tentar resgatar aí alguns traumas, né, curar alguns traumas familiares, ancestrais, e nesse caminho elas encontram a constelação familiar no personagem do senhor Zaman, né? Zaman. 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 Para a pronúncia é sempre complicado, porque é turco, que é um médico, tá? Que teve que abandonar a carreira médica por ter sofrido muitos preconceitos, e ele acabou se apaixonando pela constelação. E como não deu para conciliar, ele se dedicou então à constelação familiar, sendo que ele próprio também tem algumas baguncinhas ali na vida pessoal dele, né? Alguns traumas que também não foram curados. Que isso fica E eu mais achei claro na segunda, na né? segunda temporada, exatamente. A primeira temporada mais contextualiza, né? Conta mais da amizade delas. Eu achei que na segunda temporada realmente a gente teve ali um embasamento bem interessante de constelação familiar. E era isso que eu queria muito ouvir de você, Flávia. O que te chamou a atenção nessa série com relação a divulgação, né? Porque isso que eu acho muito importante. Essas séries elas estão abrindo a possibilidade, né, de sair daquela caixinha. Mais pessoas estão tendo a oportunidade de. É engraçado, constelação familiar, eu já ouvi falar. Nossa, olha que legal, é uma série turca falando. Então a gente traz a constelação familiar, o assunto, para uma coisa mais recorrente, né? Sem tanto mistério, sem tanto. Eu acho isso muito legal, inclusive, porque na segunda temporada eles citam o Brasil, né? Como Sim. sendo uma referência de constelação familiar utilizado E na é mesmo. saúde. Pois é, utilizado na justiça. Eu fiquei até torcendo, porque no final, gente, eu tô me antecipando aqui um pouquinho, mas no final, elas vão fazer uma viagem, que uma delas arranja emprego fora, a gente vai falar um pouquinho aí ao longo do caminho, e a gente só sabe que elas vão morar fora da Turquia, mas não sabe aonde. E eu fiquei torcendo para ser o Brasil. Eu acho pouco provável. E eu Quando eu acho que falei, é. Eu acho que é. sério? Ah, então Uhum. vamos lá. Então, tá contigo a bola. Vamos lá, Até comente à vontade. nesse momento agora, né, tá acontecendo o Hellinger Days na Alemanha. Eu Uhum. tenho acompanhado, porque eu estou agora fazendo parte do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, né? Até dei uma palestra lá essa semana
sobre o assunto, que é o meu assunto, que é mães, né? A importância da mãe na prosperidade dos filhos. Enfim, então eu tenho acompanhado mais esse movimento das constelações, né, no Brasil, no mundo, e os professores da Hellinger Schule, que são os brasileiros dessa pós até que eu estou fazendo uma pós em constelação familiar, que é em parceria com a Hellinger Schule, que é a escola do Bert, na Alemanha. Uhum. Os, os palestrantes do Hellinger Days, que está acontecendo na Alemanha, são muitos brasileiros, professores aqui da pós. Você Então, vê, a isso gente está se mostra tornando uma referência uma mesmo, né? referência. Como no Brasil a constelação familiar está se expandindo. Eu tive agora nos Estados Unidos, em junho, em Salt Lake City, fiz um grupo de constelação lá, fiz um grupo pequeno, né, de constelação, mas as pessoas lá pouco conhecem. É assim, impressionante como o Brasil é um país que tem muitas limitações, muitas dores, né? A gente sabe da violência, de tantas coisas que acontecem aqui, mas tem uma abertura espiritual para curas energéticas, para visões além do alcance da matéria, né? É Coisas que a gente pioneiro, sente na né? alma. E é isso, o brasileiro tem essa pegada, tem essa abertura, que eu acho que é isso que proporciona isso que está acontecendo aqui com as constelações familiares, né? Eu Uhum. fico muito honrada e feliz de estar aqui, porque uma das personagens, a Ada, que é médica, a gente vai falar disso, né? Na verdade, a série começa quando uma dessas três amigas, que é a Sevig, ela tem um câncer e ela está esperando o resultado e ela vê que após o tratamento ela não se curou. Então ela vai em busca, vai para o litoral, Tratamento convencional, né? é, De e ela medicina vai convencional. de medicina convencional, após o tratamento, né, quimioterapia, enfim. E a médica dela é a amiga, a Ada, né? Elas são amigas e uma é médica da outra. E ela recebe o diagnóstico de que não tinha se curado, então ela decide ir para o litoral, sai de Istambul, vai para o litoral em busca de algo que falaram para ela, enfim, que seria muito bom, que chega lá, tem o que a gente chama de constelação familiar. Na série se chama expansão familiar, se eu não me engano, por conta de direitos autorais, enfim. Não fala constelação familiar, mas é muito fidedigno. É muito o que acontece num campo. Você mesmo já participou, né, Tati? Sim, Você sim. sabe a força que é, o que é estar ali num campo de constelação familiar, que é algo que realmente, para a ciência explicar, vai demandar muitos outros ferramentas muito mais profundas do que as que estão disponíveis hoje, né? Então, por isso, eu sinto que há uma rejeição da ciência com aquilo que ela não consegue ser plena, É né? que ela Então, não consegue controlar, né? Que ela não se aqui consegue entender completamente. exatamente. Então é melhor eu rejeitar, né? Porque isso aqui bota em dúvida muitas das minhas certezas. Uhum. Então vamos dizer que isso não é bom, né? Mas enfim, isso é caso para outro momento. E a Ada, falando aqui a Ada, que é a médica, né? Ela vai junto com a paciente, que é a amiga, em busca de uma cura além da matéria. Que chega Coisa no que ela, Zamã num primeiro momento, também desqualifica, ela não entende e desqualifica totalmente. dentro da visão dela de médica. Mas para agradar a amiga, né, para ser parceira, companheira, ela, ok, vamos embora, vai ser no mínimo uma viagem entre amigas, então vamos embora. Mas ela não vai acreditando, no entanto, no final ela é a Não. mais apaixonada de todas, né, na constelação. Que aí, nesse momento em que ela começa a sofrer muitos ataques, é demitida, né? Assédios até morais ali com relação a essa descoberta dela, e aonde ela fala do Brasil, É. né? Dos médicos aqui no Brasil, nós temos lá no Instituto mesmo, que eu estou fazendo parte, né? Juízes, médicos. O presidente do Instituto é um médico, que é professor de Olha. constelação também. Tem uma juíza que é conselheira. Assim,
as pessoas têm suas profissões e são também consteladores, Que riqueza, né? hein? E nós temos psiquiatras. Eu recebo clientes que vêm por indicação de psiquiatras, de psicólogos, pessoas que Uhum. estão abertas a essa nova consciência. Eu acho muito bonito, né, esse teu tema dessa série, Despertar com a Sétima Arte, e você ter me convidado, porque eu já vinha pensando, nossa, aonde eu tô, em qualquer grupo que eu vá, as pessoas vêm falar comigo de constelação, né? Então elas vêm falar qualquer coisa, desabafar, ou alguma percepção, ou da série, enfim. E muitas falam, nossa, Flávia, eu tô vendo aquela série no cabeleireiro, vamos dizer, ontem mesmo no cabeleireiro. Eu tava vendo aquela série, como é profundo, tô vendo bem devagar, não quero que acabe. E eu tô tendo vários insights da minha vida. É assim mesmo? E aí eu falei, olha, é assim mesmo. Terça-feira vai ter um grupo lá, vamos? Vou. Então, o que que é esse despertar com a sétima arte? Essa sétima arte levando consciência. Muita, olha, eu vou te falar que a minha agenda aumentou 99% depois da série. As pessoas Gente, foram que se sensacional! Olha isso! e as Ainda mais pessoas por eles foram terem citado o despertando. Brasil, isso dá uma credibilidade, inclusive, para abrir portas para vocês internacionalmente, né? É, Como você mas falou desse curso que você fez nos eles Estados nem tinham Unidos. citado. E essa série, É, na na um um não citaram agora citaram, dois. é verdade. E na um já foi o suficiente, quer dizer, foi em 2022. Nossa, as pessoas começaram a procurar a constelação familiar. Uhum. Porque sentiram, porque algum bichinho lá na alma falou: gente, faz sentido. E o que eu amo da constelação familiar, o que que é? É uma linguagem simples, que fala com a alma de qualquer ser humano. E isso é muito bonito, é democrático, por quê? Eu posso dar uma palestra para mulheres da comunidade, artesãs lá do sertão, né, da Serra da Mantiqueira, e eu posso falar isso num encontro de líderes altos executivos, vai ser a mesma linguagem. Um eu vejo você, eu te dou um lugar, sinto muito, obrigada, por favor. Você faz parte. Então, essa amplitude da linguagem da constelação, que não precisa a pessoa ser espírita, evangélica, católica, não precisa estar ligada a Uhum. dogma e a religião nenhuma, faz sentido. Então, eu tenho clientes de várias religiões, alunas no meu método Mãe Raiz, de vários credos e crenças e dogmas. Só não dá para não acreditar que existe uma energia superior que a tudo cuida. E aí a Uhum. pessoa que não acredita que existe essa força mantenedora criadora, ela não vai procurar uma técnica dessa, Sim. né? E vou te falar mais. Se for procurar numas de. Ah, só vou lá para dar uma zoada e tal, duvido que isso funcione, vai sair mobilizado, vai sair tocado, né não? Vai ser, vai Não ser. vai passar ileso. Ontem mesmo eu fiz uma constelação com uma mulher que chegou meio sisuda assim. Eu sou muito cética. Aí eu falei, vamos quebrar esse gelo. E aí, 2 horas de constelação, no final ela já estava chorando, rindo, dormindo, assim, que nem um bebê. E eu falei, ai, e aí, tá tudo bem? Ela, oh, tipo, se entregou, né? Aí eu falei assim, tem um lado seu que não é tão cético, senão você não estaria aqui, né? Uhum. Então, assim, Sim, esse despertar que vem, voltando aqui para o assunto, né? Por essa arte, eu acho muito mais profundo do que matérias em jornal, do que livros que são escritos. Por quê? Porque a pessoa se entrega ao entretenimento, ela nem imagina que ela está ali, né, encontrando pontos de olhar para ela mesma. E aí, quando ela vê, ela está lá. Meu Deus, será que eu tô leal? Minha avó foi abandonada pelo meu avô. E a minha bisavó morreu no parto. Eu também não consegui ter um parto normal, tinha muito medo. E aí começa. Ela começa a refletir sem estar sentada no divã. uhum.
E isso traz a cura, traz a cura. Por que que eu conto muitas histórias minhas nas minhas aulas? Porque às vezes ela não vai lembrar da teoria, mas da historinha ela vai lembrar, Aham, não aham. é? Então, Sim. a historinha Uma Nova Mulher, eu sinto que teve uma mão divina que inspirou. Eu até anotei o nome dela aqui, né? A produtora Nuran Eran Dit, uma coisa assim, Aham. que inspirou essa mulher a trazer esse conhecimento, que seria no streaming, né? Numa coisa assim que está alcançando muitas pessoas durante algum tempo, ficou nas top 10 nas séries Exatamente, é. E no mundo todo, né? Isso no que é mundo legal, porque todo. não fica restrito só à Turquia, nem só ao Brasil, nem só aos Estados Unidos, enfim, tá lá disponível no streaming, né? Então, desde que seja gerado o interesse, a curiosidade, qualquer um pode ir lá ver, né? Porque vai ter lá Sim, a legenda no seu idioma. Eu também acho que foi um movimento muito inspirador, assim, por sim. parte Qual foi dela, o né. E também, olha principal? só, e também por Não, parte pode do falar. streaming, tá. Porque a gente Sim, tem que fazer um adendo aqui, que a gente tem uma tendência, eu pelo menos tenho uma tendência de acreditar que a mídia do entretenimento e da comunicação está a serviço da Matrix. Só que a gente já vê um movimento dos seres de luz, né, da fonte criadora, para quebrar um pouco também esse paradigma, e é o que está acontecendo, porque o Netflix poderia não ter aceito. É um assunto, no sim. mínimo, que poderia ser polêmico, né? Na Turquia. Então, assim, não tem um apelo de um grande ator, não é uma J-Lo fazendo, né, a série. Então, Uhum. também o streaming podia não ter aceito. Então, parece que tudo conspira a favor, né? Para que haja popularização desse conceito, dessa técnica da constelação familiar. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque traz muita cura, traz muita expansão. Quando a pessoa assiste, mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de constelação familiar, vai lá e assiste, como muitas pessoas chegam aqui, o que que ela começa a perceber? Que muitas de suas questões não são só suas, né? Ela faz Uhum, parte de algo maior, um sistema que aí ela chega aqui e entende que a gente está chamando de sistema, mas para ela até então era família. Muitas vezes família que ela não estava nem aí para a família, julgava, se desconectava, não queria nem saber da história, não sabe nem o nome dos avós e bisavós, nem o que aconteceu lá atrás. Então, quando ela vê essa série ou séries parecidas, o que que ela começa a pensar? Nossa, então tem algo aqui para eu olhar? Nossa, eu carrego algo das minhas avós? Será que essa dor que eu estou sentindo aqui é algo que essas mulheres sentiram? De quem será isso? Nossa, como que eu olho uhum, para minha mãe? Né? A gente na série tem lá um momento, nessa temporada 2 em que a Sevig tá rejeitando demais a mãe, né? uhum, Falando aqui, ela tá doente, a mãe fica tentando todo o tempo ali o amor da filha para poder cuidar da filha e a filha rejeita a mãe e parece que quando ela fala, você já tá há meses assim, sem falar com a mãe. uhum. E ela tá É rejeitando a porque ela se mãe. sentiu traída pela mãe, né? Porque a mãe não contou lá o segredo lá da paternidade, né? Do pai dela e tudo Sim, mais. Mas ela chega a ser cruel, né? Com a mãe fazendo de sim. tudo para cuidar dela ali novamente quando o câncer retoma. E ela chega a ser cruel mesmo com a mãe, né? Sim, ele é cruel. E se você perceber, dentro da visão da teoria das constelações, a forma como a gente trata a nossa mãe é a forma como a vida nos trata. Hum, E também é, a forma como a gente trata a nossa mãe é a forma como a gente vai para os relacionamentos amorosos. Se você hum, perceber, estava igual. A forma como ela tratava a mãe estava bem parecida com a forma que ela tratava o marido, uhum. rejeitando, maltratando. Então, se É uma pessoa verdade. chega aqui para olhar para a constelação, para olhar para problemas em relacionamento, né? Ai, aqui, olha, eu tenho dedo podre, né? Como algumas Uhum, mulheres falam. Ou então, todos os homens que eu escolho me traem. E aí, para onde é que a gente vai olhar na visão sistêmica?
na constelação, primeiramente para como ela olha para a mãe. Como Uhum. ela internalizou a mãe. Não é como ela olha hoje, mas como ela internalizou E não é a nem como mãe. ela olha racionalmente, né? É como ela sente essa Como mãe, né? ela Por isso que essa palavra que você sente. falou de internalizar é bem isso mesmo, porque não é uma questão racional. Às vezes você acha que tá ótimo, teu relacionamento com a tua mãe é maravilhoso, tá tudo certo, só que não, né? Sim, sim, exatamente. Hoje mesmo, agora, antes dessa live, eu atendi uma mulher que falou assim: não, Flávia, eu entendo a minha mãe, tá tudo bem. O meu pai sempre foi presente, o pai era o máximo. E aí, mas ela fala assim: hoje tá tudo bem com a minha mãe, mas quando eu penso que ela vai morrer, eu desespero. A mãe faltou muito na infância. E ela começou a chorar. E ela falou assim: mas por que? Se o meu pai sempre foi muito maior para mim, por que que eu choro quando eu penso na minha mãe? Eu falei assim: porque com a sua mãe não está completo. Uhum. Porque quando o relacionamento está completo, inteiro e pleno, a pessoa pode ir que a gente não tem culpa. Aí eu falei assim: esse choro é da sua criança. Aquela que você me falou no início, que até os 13 anos a sua mãe não apareceu na sua vida. Hoje ela tá aí, racionalmente tá tudo bem, você entende. Mas esse choro é da sua criança. Então, a nossa relação com a nossa mãe, ela espelha os nossos relacionamentos amorosos, a nossa prosperidade, o nosso ânimo para viver. A nossa nutrição vem da mãe. Uhum. E ali naquele momento, a Sevig, ela estava revoltada com a mãe, né? Mas ela tem uma história com a mãe boa, mas no ventre ela foi rejeitada também, Uhum. né? Porque aí a mãe, aí aparece na constelação quando a mãe dela vai tratar por que que a filha está rejeitando tanto. Ela falou assim: Zaman, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Eu não aguento mais ser maltratada pela Sevig. E aí, quando foi fazer a constelação, foi lindo, né? A representante dela mostrou aonde estava a dor. Ela pôde pegar a filha no colo, né? Durante um bom tempo, a filha olhou ali o que aconteceu, ela entendeu a dor da mãe. E isso acontece ali na constelação, mas acontece num campo mórfico, que é o campo energético que se constrói entre duas pessoas. Então funciona assim, mais ou menos, né? Para quem Uhum. não entende. Aqui eu tenho duas pessoas. Eu Uhum. tenho aqui um sistema e essa pessoa tem um outro sistema, e aqui quando uma olha para a outra, ou quando uma é filha da outra, quando há alguma relação vinculada em sistema, existe um campo que é formado aqui entre essas duas pessoas, que é um campo energético, que ele é alimentado por o quê? Pelo que eu sinto com os meus familiares e pelo que eu sinto por essa pessoa. Uhum. E vice-versa, né? A minha lente, o que eu emito para ela. Então se forma um campo aqui entre essas duas pessoas. Quando essa pessoa vai fazer uma constelação, vamos dizer assim, essa aqui e essa aqui é a filha dela, existe um campo aqui formado entre duas pessoas. Então, quando ela faz uma constelação e ela ressignifica coisas dentro dela, dentro do universo dela, ela entende por que que a mãe fez tal coisa, ou como foi aquela situação, ela se perdoa, né? A filha, mesmo que ela não esteja presente na constelação, esse campo, esse campo, ele é um campo que ele não precisa da matéria para acontecer, né? Então, em qualquer lugar, independente de tempo e espaço, que essa pessoa esteja, Inclusive, esse se a pessoa já campo tiver se desencarnado, né? modifica. Inclusive, esse campo se modifica. Uhum. Então, acontece muito dessa pessoa aqui ir lá fazer uma constelação, trabalhar o seu universo interno, ressignificar, limpar, acolher, mudar a visão. Todo o universo externo dela muda, Uhum. porque ela mudou. Então, ela enxerga um mundo diferente agora. As relações dela vão receber outra emissão.
de sentimento, de energia. Tanto que logo depois que a mãe vai na constelação, a mãe da Sevig, a Sevig bate na porta e fala: mãe, não é? É linda aquela Ela, em cena. outro lugar do tempo, recebeu uma informação daquele campo que é formado entre aquelas duas pessoas. Então, é assim que funciona, assim, estou falando aqui em níveis bem básicos para as pessoas poderem entender como que é um trabalho, né, Uhum. de constelação, porque constelação fala sobre posicionamento. A constelação de Escorpião, você que é astróloga também, né, Tati? Não, eu sou curiosa de astrologia. Ela tem ali um Eu estudo. posicionamento. Aham. As estrelas têm um posicionamento que dão uma característica, né? Na constelação familiar, é um posicionamento de pessoas Uhum. que estão naquela configuração. Quando eu posiciono, abro ali, né? A gente abre ali uma constelação, que na verdade já está aberta, mas a gente fala abre num sentido mais para as pessoas entenderem, as pessoas se mostram em que posição elas estão. Às vezes a Uhum. mãe está sendo mãe da mãe, aí o marido tá de fora, né? A filha tá lá identificada com uma tia-avó que nunca casou, e aí a tia também tá solteirona. Então, o que que uma constelação revela? O posicionamento das pessoas. E a gente tem a oportunidade de falar: ou, oh, vamos lá, você é a filha dela, né? Você é menor. Ou, ah lá, ó, ele é seu marido. Ele veio antes da filha. Aquela tia lá, sua ancestral, deixa a dor dela com ela, devolve para ela. E aí a pessoa vai voltando para o lugar dela, que é o Uhum. lugar de força, que é o lugar onde ela brilha, onde ela prospera, aonde ela emana luz, onde ela cuida de si primeiro para depois cuidar do outro. Então, o Bert Hellinger, esse homem maravilhoso que sistematizou as constelações, para mim, a frase mais importante que ele carrega, né, nesse conhecimento é: no meu lugar eu tenho força. Quando eu falo essa frase para as mulheres que me acompanham, para as minhas mães raízes, né, isso toca a alma delas, assim, nossa, é. Então, vamos lá, vamos examinar. Eu estou no meu lugar ou eu estou fora do meu lugar? Uhum. Uhum. Qual é o primeiro lugar que eu tenho na vida? Que é o lugar de filha. Como eu ocupo esse lugar? Eu julgo a árvore que me gerou? Eu cobro? Eu olho para essa árvore pela perspectiva da falta? Ou eu olho pela perspectiva da gratidão? Uhum. A forma como eu olho para as minhas raízes vai determinar a forma como eu fluo na vida. Se eu estou bloqueada, se eu estou travada, se está difícil, se está pesado, se eu estou doente, eu vou tratar do quê? Das raízes, considerando que eu sou um fruto dessa família. Uhum. Se tem uma árvore que tem os seus frutinhos e seus galhos que estão fracos, eu não vou dar injeção, chamar um agrônomo para cuidar do fruto, né? Eu vou cuidar do quê? Da Da raiz, árvore, da raiz, da do terra, do profundo, solo. da terra, eu Uhum. vou adubar, eu vou olhar. Se esse fruto fala, eu não queria ter nascido aqui, eu queria ter nascido daquela macieira ali, que é essa laranjeira que é muito ruim. Se eu, se esse fruto fala isso, né? Se uma mulher, um homem falam isso, o que que ele está negando? A sua própria natureza. Ele está Uhum. negando a sua fonte da A vida, sua origem, né? a sua origem. E aí, quando ele corta relações com a sua origem, que foi de onde ele simplesmente nasceu, né? Ele veio, cheguei aqui, meu Deus, o que estava acontecendo? Ele corta com a fonte da prosperidade. Uhum. Então, um dos temas que eu gosto de trabalhar é que a mãe é a prosperidade dos filhos. E como é, por onde ela começa, é olhando para as suas próprias raízes. Então, quando essa a mãe da Sevig, voltando aqui para uma nova mulher, né?
ela vai estar lá sendo rejeitada pela filha e ela vai lá pedir ajuda ao Zaman para fazer uma constelação, para onde que ela foi jogada? Para o pai, Uhum. né? Ela foi lá, voltou na gestação, a Sevig, a representante dela, pôde ver que foi um homem que cuidou dela e ela não tinha como a mãe não tinha como trair aquela informação. Mas aí mais profundo foi para onde? Para o pai daquela mãe, que eu esqueci o nome dela, No caso, o o avô nome da difícil, Sevik. o avô da Sevig, que foi a tragédia foi porque ele não aceitou Uhum. o bebê, né? A própria Sevig na barriga da mãe. Então ele rejeitou a filha. E aí aparece uma cena em que ela vai lá e tem a oportunidade de ouvir o pai. Mas aquilo estava acontecendo ali no campo da constelação. Uhum. E na série traz a cena como se aquilo tivesse acontecido. Fica muito ilustrativo, né, fica fácil de entender. Eu Sim, achei sim, bem legal por isso, porque ficou didático o negócio, né. sim. Aí meu marido falou: Ué, mas isso aconteceu lá no tempo, lá atrás? Eu falei: Não, isso é o registro energético do Que que ficou. está acontecendo na constelação, no campo entre aquelas duas pessoas, aquela reconciliação de pai e filha, que viaja no tempo e espaço e dá oportunidade daquilo que estava fora de lugar, causando uma baita dor, se reorganizar. Para que se reorganizar, Tati? Para o amor voltar. Uhum. Pra Então, voltar a fluir, essas né, a fluição, ordens, o sim, fluxo. quando as coisas estão desorganizadas, não tem fluxo do amor. É como Uhum. margens de um rio que estão assim, ó, truncadas, fora de lugar, o rio não flui, o amor não flui. Quando a gente Uhum. coloca no lugar uma pessoa ou mais pessoas, ou a gente se reconcilia com o pai ele pode falar para a filha ali: Eu sinto muito, eu não sabia, eu não enxergava de uma forma macro, eu não enxergava, foi o que eu pude fazer, mas eu sinto muito. Uhum. Naquele momento, aquele nó que tinha dentro daquela mãe se desfaz. E aí o que que acontece? O amor flui. E Uhum. quando o amor flui para a vida da mãe da Sevig, acho que é Muco o nome dela. Quando É, o mas os amor nomes são é um difíceis. nome esquisito. Quando o amor Muquico, sei lá, alguma flui, coisa assim. Hã. o amor paterno, olha isso. Porque o que que a Sevig brigava? Ela não tinha pai, né? O pai morreu, o que ela achava que era pai não era pai e Uhum. morreu. E o outro que era o pai ela não Biológico. sabia. Então, era uma questão com o Hã. pai. E o que que a mãe foi lá reconciliar? Com o pai. Com o pai. Então, quando ela abre o fluxo do amor do pai dentro dela, aquele amor pode tocar a filha, o amor de pai, o masculino no sistema. E aí, para onde ela vai? Acontece lá que no final ela encontra a família do pai, o túmulo do pai, o avô, né? No final, E é muito lindo também o que eu achei interessante, que eles abriram a possibilidade ali também para fitoterapia, né. Porque no final sim, a amplitude já está tão grande de informações que no final esse avô paterno, que ela até então não conhecia e que fica muito feliz em conhecer a neta, até porque já tinha perdido o filho de uma forma muito trágica, né, que é a neta então é a Sevig, ele é lá um bruxinho das ervas, porque a Sevig está de novo com câncer, só que agora sendo colocado como terminal e ela resolve então não fazer mais tratamento, de quimioterapia nem nada, ela prefere viver convencional, é. esse último tempo dela, né, entre aspas, porque a série deixa a possibilidade dela se curar, mas enfim, ela prefere viver de uma forma mais tranquila, sem tratamento, sem estar em hospital e tal. E aí entra, né, as ervinhas lá do avô paterno que ela reencontra, que ela, na verdade, encontra, porque ela nem conhecia. E ela sai, então, agora também com essa. Abre-se, né, no roteiro,
essa possibilidade também do tratamento com as ervas, né? Que no caso Sim, dela é um resgate ancestral, porque na sim. linhagem do pai dela tinha todo um conhecimento com as ervas. É muito lindo, assim, É muito lindo e eu acho bom você falar isso, é porque encantador. em alguns momentos, né, a série que traz ali um médico que é constelador, a outra médica que está querendo se formar em constelação, que é a Ada, em nenhum momento fala de substituição de tratamento. Pelo contrário, É. fala, não, mantenha os seus tratamentos, porque aí você está cuidando da matéria. Aqui a gente está cuidando da alma, do sentimento. Que isso facilita, a constelação ela não promete cura, mas ela facilita o caminho de cura. Uhum. Para que quando um tratamento entre, ele encontre um terreno fértil, porque o sentimento já foi olhado, já foi visto, já foi integrado. Então eu vejo que é muito importante, né, aos críticos que, né, que fazem objeções aí, tá falando, não, não tá falando. Fica claro na série que deve se manter os tratamentos convencionais, né? Tanto que essa médica que está se tornando consteladora, ela mantém o tratamento com a Uhum. Sevig, né? Mas essa história da Sevig eu acho muito bonita da gente analisar, porque no momento em que ela se reconcilia com o pai, porque o pai não tinha perdoado, mas ela também não tinha perdoado o pai, na hora que ela se reconcilia com aquele masculino, ela abre para esse masculino tocar a filha. Uhum. E ela ia ao encontro do masculino biológico, para ela ir ao encontro do masculino ali da ancestralidade, quando encontra o avô, da sabedoria do pai, né? Então é uma cura, é É uma tão cura de toda uma bonito, linhagem, né? de toda De uma toda uma linhagem. linhagem. E isso eu acho muito interessante da constelação, é você imaginar, é tão generoso o processo, que é você imaginar que você, a partir daquela cura, você interrompe que aquilo continue acontecendo nas próximas gerações, ou seja, muda aquele fluxo. Né? Porque às vezes as histórias se repetem e ficam se repetindo. No caso, como você deu até um exemplo aí, a pessoa não consegue engravidar. Aí quando vai ver, já é um problema que já vinha lá da tataravó, que não conseguia engravidar. Então, mas peraí, o que que tá, né? O que que tá fora aí que não tá funcionando, deixando esse fluxo do amor fluir? E aí, quando você cura, a partir dali, as mulheres daquela linhagem já não terão mais problema para engravidar, né? É um exemplo. Sim, por Então, quê? é muito interessante porque é um movimento muito generoso que você faz também para as Sim, próximas gerações, né? e é assim, as gerações que vão nascendo por amor, elas vão pagando a conta dos ancestrais. Uhum, Então, por amor cego, que nós chamamos, né? A criança é um campo muito amoroso, que por amor cego ela se sacrifica pelos pais, se sacrifica pelos avós. Se tem uma lacuna de alguém que foi expulso da família, um tio alcoólatra, um avô que traiu, normalmente a criança entra num campo de incluir para que todo mundo olhe, por exemplo, um tio alcoólatra que parou de ser uhum. chamado para as coisas da família, foi Que foi internado, ninguém quis renegado, saber, deserdado. renegado, deserdado, às vezes um filho nasce alcoólatra. Para quê? Por lealdade àquele ente que foi excluído, para que o amor volte a fluir, para que aquele mal, sem julgamento, que fizeram aquele homem, seja agora revisto pela própria dor. Uhum, Então, uhum. quando eu tenho um filho alcoólatra, eu sou capaz de amá-lo incondicionalmente. Aquilo que eu não fiz, que não foi feito com aquelas pessoas. Às vezes as pessoas questionam muito as mães, né? Eu recebo irmãs aqui que falam: meu irmão maltrata muito a minha mãe, como ela pode aceitar isso? E aí excluem aquele irmão e até a mãe, porque Uhum. como ela pode aceitar aquilo, né? E aí às vezes nasce um filho com um comportamento parecido com aquele irmão. Para quê? Por quê, Tati? Um sistema familiar, ele existe. Por que ele é chamado de sistema? Porque
todo sistema é um conjunto de elementos que se organiza para um objetivo comum. Né? O sistema de computador, o sistema respiratório, digestivo, o sistema do nosso corpo em geral, como um grande sistema. Não tem ali muitos elementos trabalhando para um objetivo, me manter viva, ou para que eu Peças consiga daquela engrenagem respirar, para que a engrenagem funcione, né. que Cada juntas pecinha é elas são importante. capazes muito mais do que a cada pecinha. Um Uhum. sistema familiar é um conjunto de pessoas que juntos são capazes de quê? Levar a vida adiante. Uma pessoa sozinha, ela não é capaz de levar a vida adiante, né? Ela precisa de uma formação ali de um sistema. Uhum. E essas pessoas se organizam de forma a que a vida passe, porque o objetivo maior é a vida passar. Não é a Tati ser feliz, a Flávia ser saudável, a Flávia ser plena. Não. Se eu tiver que pagar a multa do meu ancestral com o meu próprio sacrifício, com a minha saúde, eu vou pagar, porque tem situações que estão além da minha conta. Uhum. Então, eu vou e cegamente entro no campo de corrigir aquilo que houve lá atrás. Tem uma situação aqui para a gente concluir, né? Que tá quase na hora, né, Tati? Estou aqui de olho na hora, mas que vai ilustrar bem e vai deixar aqui seus seguidores bem lúcidos com relação a isso. A questão daquele submarino que afundou ano passado, você tá lembrada? Que Teve um foi submarino foi aquele que foi visitar os restos do do Titanic, foi aquele? Titanic. Sim, você ouviu a análise sistêmica daquela Não situação? ouvi não. Eu não quis fazer na época porque eu quis respeitar a dor das pessoas. Mas muitos Uhum. consteladores fizeram. Mas agora eu vou falar para você aqui, Hã. que é um objetivo das pessoas entenderem, né? Como que conta é essa que a gente paga lá de trás na vida real, no caso real. Aquele submarino afundou e ele se chamava Titã. Hum. Aquele submarino era de uma empresa da tataraneta de um casal que morreu no Titanic. Olha que interessante. Olha, Ela, na vida, encontrou o nome dela, esqueci o nome dela agora. Ela encontrou um homem, agora, anos e anos, gerações depois, que tinha o mesmo sonho ali: vamos montar uma empresa de submarino, vamos e vamos. Os dois montaram uma empresa e ele era o CEO da empresa e também o piloto. E eles montaram aquela empresa. Paralelamente, tem a história dela, que era tataraneta de um casal que morreu no Titanic. Mas não só morreu, como tem uma história peculiar, que era a seguinte: eles estavam ali, o navio afundando, os tataravós dessa mulher, o navio Wendy, lembrei, o nome dela é Wendy. O navio afundando e os botes chegaram para salvar crianças e mulheres. hum. E chamaram ela, a tataravó, para se salvar, e o marido não poderia. E ela não aceitou. Ela falou: não, eu vou morrer com ele. Então, uma pessoa que pode manter a vida e diz não para isso, mesmo que seja bonito por amor, né? Parece um sacrifício por amor, aquilo é uma espécie de suicídio, de negação Uhum. da própria vida. E aquela Uhum. bolha, ela fica registrada no sistema como uma lacuna, algo que Uhum. houve que precisa ser reorganizado. Aquele Tá. buraco precisa ser preenchido. E olha só, navegou por algumas gerações. Chegou na tataraneta. E o que aconteceu naquele momento ela ia em algumas viagens do submarino e naquela ela não foi. Hum. Naquela viagem do submarino que tinha o nome de Titã, né, para visitar os restos do Titanic, Titanic. ela não foi e o marido morreu no fundo do mar e ela não. Olha como o sistema familiar encontra meios de se reequilibrar. É a história se repetindo, só que é o inverso, né. Ela poderia evitar isso? Desse, muitos e
muitas coisas podem ser evitadas com a constelação familiar, quando a gente vai tendo sintomas. Nossa, isso não era meu. Nossa, quando apareceu minha avó, né? A minha avó era índia, foi raptada, agora eu entendi. Os meus parentes imigraram, agora eu entendi aquela dor, né? Não, e para quem acredita em reencarnação como eu, quem sabe? Quem Essa sabe? tataravó, é o Wendy, não é a própria tataravó voltando nessa Pode relação para esse ser resgate com o avô, né? para esse resgate com ela mesma, É, sim. né? Porque pode ser ou pode não ser. Na visão sistêmica, a gente olha para a ancestralidade Uhum. e faz sentido quando a gente vê que algo que foi provocado lá atrás é corrigido aqui na frente. Com o quê? Com a dor de uma mulher que não quis olhar para aquela dor lá atrás. Então, Uhum. eu trouxe aqui um caso real, né, para a gente sair ali só na série e tal. Da ficção, né? É muito bonito. E quanto Sim. é o que eu falo para as minhas clientes? Porque eu falo as minhas clientes, né? Porque a maioria é mulher, né? Tem alguns Uhum. homens, mas a maioria é mulher. Mãe raiz, então, meu método mãe raiz é só mãe. Então, o que Uhum. eu falo para elas? Quanto mais você conhecer dos seus ancestrais, melhor. Mais você se conhece, mais você deixa o que é deles com eles e fala: caramba, eu tô aqui sentindo que eu não mereço ser rica, maravilhosa. Por quê? Nossa, minha avó sacrificou muito, a minha mãe sacrificou muito. Eu venho de mulheres guerreiras. Se eu for plena, rica, sem precisar me sacrificar, Eu vou estar negando tudo isso, né? É quase um não pertencimento, né? É eu vou quase estar dizer. não pertencendo. É isso aí. Uhum, uhum. E o ser humano, ele quer pertencer a todo custo. O pertencimento, ele é uma necessidade além da vida. É de sobrevivência até, né? Eu acho que tá nos nossos genes, né? De sobrevivência. É um ser social que precisa do grupo para sobreviver, né? Sim, às vezes a gente faz constelação com, né, ali com um pai ou mãe que vem constelar a criança que está muito doente. Hum, E na constelação aparece que ela está pedindo para ir no lugar do pai, que está triste, ou depressivo, ou que está doente. Ou no lugar da mãe. Ou no lugar de um irmão que foi abortado e não foi visto. uhum. E aí a gente pode trazer à luz aquela questão. Quando a constelação, o movimento mais importante da constelação é a revelação. Quando a gente entende, nossa, história da minha bisavó, ou então, putz, eu sempre julguei minha mãe, estou aqui igual a ela. Isso já é muito. A solução é uma consequência. A Uhum. solução é um trabalho diário, de quando a gente toma consciência e vai se reeducando no coração. Assim, é muito assunto, né, É Tati? maravilhoso, mas você sabe que, voltando a sério, o que eu acho que foi muito interessante, a meu ver, foi que dessa vez eles assumiram Bert Hellinger na Sim, série, né? O criador do método. A primeira temporada, ela passa sutil, ela não encara de frente que é uma série sobre constelação. Ok, não usa o mesmo nome porque não pode por questões legais, como você falou. Mas ela deixa algumas dúvidas. Na segunda temporada tem falas do Bert Hellinger, né? sim, Eles falam inclusive do Bert Hellinger. sim. Porque, segundo Bert Hellinger, fundador, né? Então, assim, eles trazem, eles se apropriam, eles têm coragem, né, de assumir a constelação. Eu achei isso, considerando o tanto de preconceito que existe em torno das terapias holísticas e das curas alternativas, enfim, terapias integradas, seja lá o nome que tem, eu achei isso muito corajoso dos produtores, dos diretores, achei bem interessante. Você sentiu isso também? Muito, muito. Inclusive, o Zaman fala, né, na trajetória dele, que ele conheceu alguns mestres na Índia, e aí, num determinado momento na Europa, ele encontra o Bert Hellinger, aonde ele Aham. conheceu essa técnica, se entregou de corpo e alma e largou a medicina dos homens, Convencional, né? né? A dita tradicional. Ele foi para a medicina da alma, né? Aham.
E ele fala o nome de Bert ali, então ficou realmente muito mais claro. Eu soube, inclusive li que alguns consteladores bem renomados deram consultoria para a série Olha, isso é acontecer. super importante. Isso é Sim. muito legal. E você percebe mesmo, eu que estudo, né, a fundo constelações e tal, é um estudo infinito. Eu estou fazendo a pós agora para ter uma formação mais concreta e robusta, né? Porque tem um projeto já tramitando para que seja regulamentada a profissão, para que, né, a gente tenha ali profissionais responsáveis, para que não, né, se espalhe uma coisa que seja que faça mal à própria técnica, porque É, tem sim, porque tudo informações. que tem frente tem costas, né? Da mesma forma que É, você populariza e dando a oportunidade de mais pessoas serem atendidas pela constelação, você também transforma numa modinha, e aí pessoas que não estão preparadas, que fazem um cursinho online de constelação 4 horas 4 horas de duração, resolvem então começar a constelar. Né? constelar. E aí fazem besteira. Isso acontece em qualquer profissão, né? Não é uma prerrogativa das terapias holísticas. E a gente sabe que a constelação entrou aí na moda, né? Se tornou conhecida, muitos artistas fazendo, pessoas Uhum. conhecidas. Agora, a questão da série. Então, é claro que acaba, de certa forma, banalizando um método, né? Então, é importante separar o joio do trigo, né? Quem está de fato Sim. comprometido com a profissão, né, e que faz um trabalho bonito e que está engajado, estudando e se aprimorando e também se curando no processo, né, que é muito importante, ou de quem está aí charlatonando É. com a constelação, né? Porque a gente sabe que existe mesmo. Bem bonito você vê que nada é por acaso, né? A sincronicidade, de novo, talvez sejamos pioneiros aí, o Brasil seja pioneiro, né? Dando aí uma legalidade à profissão, porque o constelador, ele já sofre muito preconceito, inclusive do Conselho de Psicologia, né? Muitos psicólogos que quiseram começar a abrir o leque, né? E ter outras ferramentas para trabalhar com os seus pacientes, seus clientes em consultório, migraram para o estudo da constelação e não podem assumir que são consteladores, Mas porque senão eu acho corre o até que risco já de está perder a mudando. carteirinha. Acho que já está Eu até acho que mudando, já abriu, eu li mas eu acho alguma que ainda coisa. o risco iminente de ser caçado, entre aspas, continua existindo, né? Assim como os advogados também não podem assumir o papel de constelador, senão a OAB vem. É sempre aquela coisa corporativa, o medo, né? Que foi o que É, você falou antes, o medo do novo, do desconhecido. Então, ao invés de você entender qual é o novo e se unir a ele, ou pelo menos, né, só respeitá-lo, não. Você prefere, então, vou demonizar, né, o que é novo e dizer que não serve, que não pode, porque aí eu fico aqui no meu conforto e também não deixo ninguém trazer essa novidade para minha área. Então, os advogados fizeram isso, e os psicólogos fizeram isso, e a medicina está fazendo isso, né? Mas é. é claro que, como a Flávia falou, não substitui o método tradicional, ou até pode substituir, mas vocês nunca vão ver um terapeuta sério, é, de qualquer terapia quântica dizendo para você abandonar um medicamento ou um tratamento médico. Nunca. Mas a Exatamente. gente sabe nos bastidores que muitas vezes substitui sim o tratamento. Mas o ideal é que, já que ele materializou, já está no corpo, você continue o tratamento para o corpo. Mas você tem que É. curar a alma, porque senão você vai se encher de quimioterapia, por exemplo, como é o caso da história de uma série Nova Mulher, e não vai resolver o problema. Porque a dor continua lá, esse vazio que a Flávia falou, continua lá. Então é importante você curar essa dor, para que aí sim a medicação cure o que já foi feito na matéria de prejudicial e você não volte a ter aquela doença. Agora, para além disso tudo, eu acho que o mais importante é que, quando a gente vê um movimento como esse, claro que tem milhões de questões que a gente sabe, né, administrativas, financeiras envolvendo, mas quando você vê um movimento desse de legalizar uma profissão e tudo mais, é muito legal, porque isso vai estar valorizando os que de fato são comprometidos, e Sim. isso vai estar dando mais resposta positiva ao método. Porque quando a gente começa a ver muito charlatão no mercado, e as respostas e os resultados vão ser ruins, é claro, porque não são tratamentos sérios, a gente pode ver uma técnica maravilhosa como a constelação sendo jogada
né? É, Por água abaixo, por água por maus abaixo. profissionais. Então, eu acho que todo o movimento é de fazer realmente explodir a constelação familiar no mundo todo, né? E Eu que bom que assisti nós estamos um, aí pioneiros nesse processo. assisti uma live de uma juíza, que é consteladora familiar, é lá do IBCF também, ela é palestrante lá, ela é membro da diretoria. Acho que é Lisandra, doutora Lisandra, é o nome dela. Muito interessante o trabalho dela e ela leva as constelações para as penitenciárias. Uhum. E ela faz trabalhos lá nas penitenciárias e ela tem tido resultados assim maravilhosos. E pasmem vocês, 90% da população carcerária não tem o pai no registro de nascimento. Olha isso! De quão tamanha importância que isso é, né? Para toda E essa linhagem. aí, quando entra a constelação familiar num campo desse, entra para organizar o amor, né? Quanto Uhum. que a falta do pai leva à criminalidade, às dores do mundo. Então, eu acho até que é muita ignorância mesmo, né? Ignora o conhecimento, nega o novo, porque aonde eu Uhum. tô é mais seguro. Só que é um seguro falso, não é um seguro Limitador. real, É. né? Então eu acho que o trabalho no Brasil está se expandindo maravilhosamente bem e eu acho que só temos a crescer. E eu sou grata também por você estar trazendo essa voz para o seu canal e eu fico muito Ai, obrigada. feliz. Eu já até comentei aqui, né, que eu já tentei fazer o curso de constelação 2 vezes para ser consteladora e não rolou. No entanto, eu já fiz mais de 10, eu acho, constelações, então eu adoro o método, mas não é para eu ser consteladora, é para Uhum. ser constelada. E gosto de ser representante também, de ajudar, né, nos grupos. Eu acho que é uma coisa muito incrível. Só quem já vivenciou realmente uma dinâmica de constelação familiar para entender o processo. Você precisa realmente ir lá experimentar, Sim, né? e quando você vai lá, você se cura também. Na série isso Também, fica claro. porque os As campos também têm uma questões, sincronicidade, sim, né? as questões são muito parecidas e tem pontos que são síncronos assim. Você entra no lugar de alguém, aleatoriamente a pessoa te escolheu aleatória, não sabe nada da história para tratar ali um aborto, só que você tem lá um aborto escondido, sabe? Eu, como sei muito das histórias de cada uma das mulheres que vem aqui nos meus grupos, aí eu falo, nossa, escolheu ela, que bonito, né? E ela só olha para mim assim. Então, a cura, quando você vai servir a um grupo de constelação familiar, que na verdade você está indo ali servir, você está recebendo muito mais. Uhum. Isso é muito bonito. É tudo muito generoso. E lembrando, gente, que na série é falado da constelação familiar feita em grupo por pessoas. Mas a gente já tem hoje em dia outros métodos de trabalhar a constelação que são fidedignos, né? Que são dos bonecos, que é cavalo, online. Né? Então, assim, tem várias outras possibilidades que são reais, que são oriundas, né, desse método. Claro, o método evolui, né, gente? Graças a Deus, que bom. E é possível, tá? Então, se vocês, por exemplo, é constelação com cavalo, aí vocês vão dizer, mas essa não é constelação. Sim, mas o constelador pode ser sério, enfim. Né, Sim, Flávia? Dá um sim. fechamento aí que eu acho importante a gente também falar sobre isso. Sim, a gente tem hoje a técnica. Eu trabalho, a maioria dos meus atendimentos hoje é online, né, Tati? Você tem tentado marcar comigo aí, eu falo, Tati, minha agenda tá cheia, É, porque eu atendo online e tenho clientes no mundo todo. República Tcheca, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, cara, que Portugal. incrível. O meu trabalho hoje, ele pode acessar qualquer lugar, porque ele é online, né? Então eu tenho aqui os bonequinhos, eu utilizo a técnica da constelação na água, Uhum. que é muito poderosa, muito poderosa. Eu já fiz, eu achei bem interessante. E tem em grupo, né, presencial, tem com cavalos, que eu também já fui numa imersão presencial com constelação com cavalos, que é muito bonita, é diferente, é profundo também. Então, sem limite esse universo do amor. E é isso, gratidão.
por esse convite. Eu espero que a gente possa fazer mais. Tem muito mais É, assunto por aí. menina, é muito bom, né? Eu fico tão feliz porque eu sou uma cinéfila de. Eu não sei se é cinéfila no feminino, né? Mas enfim, eu amo cinema Eu e acho que é assim. amo séries, e agora eu tô tendo a oportunidade de fazer esses links e de trazer aqui e realmente a segunda temporada de Uma Nova Mulher, ela faz muita ilustração das histórias, te levando, né, para os momentos, assim, é quase que realmente um passeio no tempo das histórias dos personagens, né? Voltando Sim, no tempo para resolver problemas que não foram resolvidos. É muito emocionante. Então eu agradeço muito a Flávia, que é uma pessoa que eu considero demais, ela sabe disso. Já fiz constelação com ela, além de duas lives, uma no Instagram e uma aqui. Então, agradeço muito. Vou colocar o arroba da Flávia aqui embaixo, tá, gente? Lá do Insta. Na bio, vocês têm como não só fazer o curso dela, que ela agora tem esse curso que está sendo um sucesso, que é da Mãe Raiz, que é focada, né, nesse papel da mãe dentro desse sistema, nessa cura da mãe dentro desse sistema, sim. dessa recolocação da mãe no sistema. E, além disso, os atendimentos com ela, como ela falou, presenciais, que são em Itaipava, na Serra do Rio, na Serra Fluminense, ou então os online ao redor do Ao mundo. redor do mundo. Eu Amém. super recomendo. Obrigada, querida, por você ter vindo. Gratidão, querida. Um grande beijo. Até a próxima temporada 3. Aí voltaremos aqui mais. Aí vamos nos Voltaremos aqui para aprofundar, falar hein? do Que tal? Vamos fazer Brasil. uma série com cada personagem? Que tal? Sim, sim, topa, topa. Ainda mais que vai ser no Brasil. Ai, tomara, tomara. Vem cá, mas isso é achismo teu ou você já leu alguma coisa? Eu vi por aí, né? Porque ela fala assim, ela dá um momento que ela fala assim, lá no Brasil, né? As Aham. coisas são diferentes e tal. E aí depois ela fala, eu consegui um lugar onde eu vou poder. Então, alguns consteladores falaram isso, que acham que vai ser aqui, mas eu não tenho certeza aí. Eu sei que quando Torcendo. acabou, eu vim fazer um vídeo e falei, gente, será que é o Brasil? Já coloquei, já profetizei. É porque a gente tem uma questão logística também, né, gente? Tem que ver que trazer uma equipe da Europa para cá é custoso. A gente tem uma quantidade, a gente tem qualidade técnica de cinema e de novela aqui. A questão não é essa. A questão é, né, trazer os próprios atores de lá. É um idioma que é muito diferente do nosso. Tem a questão da segurança no Brasil. Então, assim, tem detalhes, mas eu acho que o sentimento da série, se a Ada existisse, ela vinha para o Brasil. Isso eu acho. Mas então, muito obrigada, viu, Flávia? Quem sabe se vier para o Brasil, aí a gente vai fazer aqui. Nossa, aí a gente vai acompanhar tudo, inclusive dando spoilers. Meus amores, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Lembrar que eu sempre esqueço, né? Quem está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações, comentem, porque o que eu não souber, o que eu não conseguir responder, eu catuco lá, Flávia. Flávia, vai lá dar uma olhada nas perguntas para ajudar o pessoal, para ajudar no processo, né, Flávia? A Flávia é parceira do canal, ela vem, responde a vocês e tudo mais. E peço que quem quiser também contar a sua história, né, comentar, trazer a sua experiência com constelação familiar, que também coloque nos comentários. Deem aquele like e fiquem ligados, porque tem muito mais coisa acontecendo por aqui. Gratidão a todos. Beijo, beijo. Beijo.